episódio lá em Goiânia. Foi ótima a estreia do Tite no comando técnico do Flamengo. Fora de casa, em pleno Mineirão, o Cruzeiro desesperado. E o Flamengo aplicou 2-0. Jogou bem, tranquilo. E o Tite começa literalmente com o pé direito. Começo de uma nova era. A era Tite. Tô muito esperançoso e tô confiante. Um ótimo treinador aí, uma equipe boa, né? E vamos que vamos, ó. Vamos pra cima. O Tite é um bom treinador. Acho que o Flamengo vai se dar bem. Espero que não seja hoje. Tite, boa sorte. Nós precisamos muito de você. O Cruzeiro começou bem o jogo. Ian Lucas levou perigo no cruzamento de Marlon. Ayrton Lucas aproveitou o corte mal feito de Luciano Castan e abriu o marcador. A partir daí, a equipe celeste sentiu o golpe e logo na sequência Neres cometeu pênalti em Wesley. Pedro assumiu a responsa, fazendo aquela velha e boa cobrança de manual e dando números finais à partida ainda na primeira etapa. Semana bem trabalhada, preparado pelo que o Cruzeiro poderia propor. Então, feliz por esse início. A gente precisa fazer um grande jogo em casa agora para confirmar esse início de trabalho e vai ser muito promissor. A Raposa saiu de campo no intervalo ao som de vaias e voltou para a segunda etapa com uma difícil missão. Mas a equipe carioca é quem chegou com perigo no cabeceio de Fabrício Bruno. O Cruzeiro tentou uma resposta no chute de Wesley, que passou por cima do gol, na finalização de Nicão e no chute de longa distância de Lucas Silva, mas não deu em nada. Fim de papo e derrota do time mandante. A gente nunca vendeu nenhuma ilusão, a gente sabia que esse infelizmente seria o nosso campeonato, mas esse é um campeonato importantíssimo para o clube e é isso, é normal, a gente entende também a torcida por tudo que viveu, tem o medo, tem tudo e também a gente tem que melhorar dentro de campo e, cara, a cobrança tem sido grande entre nós. E aquilo, é continuar, é prosseguir e aceitar e não pedir nada por torcedor, que a gente não tem esse direito. O Flamengo chegou aos 47 pontos e voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro, estando agora a apenas 2 pontos do vice-líder Bragantino. E se a expectativa era grande com relação à estreia de Tite, o novo comandante não deixou a desejar. Eu procurei ter a capacidade nós da comissão técnica de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo e daquilo que os atletas têm como característica. E eu digo assim, eu tenho isso. O técnico não pode ser supervalorizado. Quem tem que ser valorizado é o trabalho todo e a nós, enquanto comissão técnica, de ajustarmos as peças e termos essa capacidade de potencializar eles. O time de Zé Ricardo está a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. Certamente o emocional está atrapalhando a gente um pouco, mas a gente também está trabalhando para isso e eu espero que a gente já consiga dar uma resposta de imediato, porque a gente não tem agora o que pensar mais para trás. Esse resultado que você falou já aconteceu, nada vai fazer mudar. Para piorar o clima tenso, o Ronaldo disparou críticas com relação à postura da torcida e colocou a permanência na Série A em xeque. É o que temos, nós temos que nos unir, como eu disse antes, fazer um chamamento à nossa torcida, que da maneira que está se comportando não nos ajuda em absolutamente nada. Nós só sairemos dessa situação se estivermos unidos, acreditando no projeto que a gente planejou e, logicamente, com o apoio da nossa torcida. Sem o apoio da nossa torcida, dificilmente a gente permanece na Série A. Olha que desânimo, hein? O Ronaldo, que foi muito xingado pelo torcedor do Cruzeiro. E tá aí a posição do time mineiro, não é boa na tabela. Foi ultrapassado pelo Corinthians. E agora vai ter que encarar um campeonato brasileiro até o final, muito complexo. O time não engrena, mudou de treinador. O Zé Ricardo até na primeira partida deu uma esperança e depois parece que o Cruzeiro estagnou mesmo. E o Flamengo, em contrapartida, fez o resultado, o ânimo era outro, a leveza dos jogadores, o interesse na partida e o Tite ali bem ativo, à beira do gramado. Bom para o Flamengo, que agora é o terceiro colocado. É o terceiro colocado, o time jogando realmente mais solto dentro de campo. Tecnicamente o Flamengo é muito bom e o Tite vai conseguir tirar o melhor desses jogadores. Óbvio que o principal é que coletivamente esse time funcione, esse time do Flamengo. Agora você olha
o recorte do jogo do Cruzeiro com o Flamengo ontem, em algum momento o Cruzeiro estava fazendo frente com o Flamengo. O problema é essa manutenção de intensidade, de entrega. E aí o Flamengo, quando faz o gol, o Cruzeiro acaba sentindo, né? E você vê o semblante do Zé Ricardo na coletiva, e você vê o semblante do Ronaldo pós o jogo ali, falando que tem que tentar resgatar essa conexão do torcedor que eles tiveram na temporada passada, na reta final, para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Ronaldo está tentando resgatar isso, passando essa mensagem para o torcedor, porque é uma situação extremamente delicada. Já algumas rodadas o Cruzeiro passou a jogar uma competição diferente, que é essa competição embaixo da tabela da classificação. Apesar de ser um time jovem, com alguns talentos, o Cruzeiro precisa vencer para tentar se afastar um pouco dessa zona de rebaixamento. E o Cruzeiro não vence no Mineirão, que coisa, que sina. Agora, para o Flamengo, a mudança de treinador era necessária, muitos problemas, isso parece que ficou para trás. Por exemplo, o Pedro fazendo um gol de pênalti importante, definindo também o resultado. O Ayrton Lucas finalizando, entrando na área. A gente já viu um Flamengo que ainda não tem, logicamente, toda a cara do Tite, mas com mais iniciativa, com mais dinâmica. Bruno Henrique ainda pede para sair, é uma pena, mas aí os reservas são bons também. Enfim, a gente vê que o Flamengo vai brigar aí firme, principalmente por essa vaga direta para a Libertadores. Tite estreou no comando do Flamengo com vitória sobre o Cruzeiro, né, jogo lá no Mineirão, e chamou a atenção que à beira do campo ele teve um comportamento bem mais contido do que em momentos marcantes da seleção. Um homem chegando para um dia de trabalho no campo de provas que se tornou Flamengo nessa temporada. Um time que disputou 6 títulos e perdeu todos. Um elenco envolvido em polêmicas, com baixas expectativas. Era a busca por devolver o ânimo à equipe, reencontrar o caminho das vitórias. O sucesso? Desafiador, o trabalho e jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Jogo da vez? Contra o Cruzeiro, no Mineirão, um adversário pressionado pela aproximação da zona de rebaixamento. Antes da bola rolar, as falas do Tite foram discretas, reservadas ao pé do ouvido. Até com o treinador oponente foi assim. As palavras tapadas pela mão, as anotações escondidas no bolso. Tudo muito guardado, tudo aparentemente controlado. Mas como o treinador estava por dentro? Boca seca, perna tremendo, ansiedade. Depois de permanecer 6 anos à frente da seleção brasileira, um novo desafio. Tite voltou a trabalhar num grande clube brasileiro. E a estreia pelo Flamengo foi sóbria e comportada. A comunicação com os jogadores foi mais clara e muito menos espalhafatosa do que a gestão anterior do Jorge Sampaoli, sempre frenético à beira do campo. O Cruzeiro começou melhor, mais acelerado. Nós não conseguimos ter uma fluência maior os primeiros 15 minutos. Ele imprimiu um ritmo muito forte para o Cruzeiro. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. E assim o time chegou ao primeiro gol na partida. O Ayrton Lucas participou da jogada pela esquerda numa tabela. O Bruno Henrique fez o cruzamento, Castan cortou e antes que o Pedro pudesse pegar de virada, o Ayrton apareceu e com tranquilidade driblou o mesmo Castan e tocou pro fundo da rede. Ayrton Lucas, o lateral, apareceu na área, desbravou a área com imensa tranquilidade, com imensa frieza. 1-0 Flamengo. Foi um lance muito rápido, né, que você tem que acabar tomando, né? Na hora que eu dominei, eu pensei em chutar no primeiro toque, né? Então fui feliz em dar mais um toquinho ali e ter tranquilidade de fazer o gol. Na hora do gol vieram Davi Luiz, Fabrício Bruno, Thiago Maia. Acharam que ganhariam um abraço do professor? Ganharam foi instrução em tom de seriedade máxima do Tite. 2 minutos depois, Wesley sofreu o pênalti cometido pelo Neres. O árbitro está marcando o pênalti para o Flamengo. Pedro foi para a cobrança. Goleiro de um lado, bola do outro. Tirou totalmente da jogada o goleiro do Cruzeiro para ampliar o placar. Segundo gol do Flamengo. Reação do Tite. Sóbrio, sereno, comportado. Cadê aquele Tite empolgadaço, que ficava eufórico em comemoração de gol, que vibrava, corria? Aquele Tite que tropeçava, que caía, rolava, virava meme? Cadê aquela alma lavada? Por dentro ela estava, pode ter certeza que ela estava sofrendo bastante. No início do segundo tempo, o Davi Luiz torceu o tornozelo e deixou o campo de marca. O Flamengo parou de criar oportunidades. O Cruzeiro partiu para ataque e levou perigo em 2 chutes de fora da área. Nos 2, o Rossi soltou a bola e a defesa evitou o rebote adversário.
o Tite fez alterações. Colocou Arrascaeta, Gabigol e Cebolinha. E o time voltou a controlar o jogo. Quando o árbitro encerrou a partida, a equipe do Cruzeiro foi vaiada. A torcida protestou contra o Ronaldo, dono do futebol do Cruzeiro. O time mineiro está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Só quando se encaminhou para os vestiários é que o Tite se permitiu comemorar. Um abraço tamanho família. Claro que eu estou contente, claro que a minha família está contente, claro que meus 2 netinhos estão contentes. Claro que a torcida do Flamengo está contente. O clube chegou aos 47 pontos. Pulou para a 3ª colocação do Brasileirão. Entrou na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O objetivo principal do Tite. Antes de deixar o estádio, o treinador ainda encontrou tempo para dar um abraço no desolado Ronaldo, que foi jogador do Tite no Corinthians de 2011. Sorte aí você. Ver vocês. Obrigado. Coração, minha eterna gratidão. Próximo jogo, esse é o nosso pensamento, ficando feliz pela performance, pela vitória, sim, mas com serenidade, com paz, em paz. É um desafio muito grande e vai exigir de nós essa grande possibilidade da gente estar ajustando e nós evoluirmos enquanto trabalho. Carlos Eduardo Lino, ontem na transmissão, fez uma observação brilhante, acho que foi no intervalo até que ele disse assim, os jogadores do Flamengo devem estar impressionados, né? Porque agora na beira do campo tem um técnico que ajuda o time. Um cara que durante o jogo olha o que está sendo feito de errado e diz para corrigir, né? Porque parece que o Flamengo agora tinha treinadores que estavam empenhados em bagunçar o que está sendo. Com calma, que é um negócio interessante, com a calma. Porque o Sampaoli, eu fico imaginando, jogando pelada, se fica alguém do lado do campo andando daquele jeito que o Sampaoli anda... Distrai, né? Distrai o peladeiro. Será que dá para o senhor parar minimamente? Vai para a churrasqueira, por favor. Pô, pelo amor de Deus. Ajuda aqui, né? Tá pensando alguma coisa aí. E deve ter algum toque o Sampaoli, que ele não repete escalação, deve repetir roupa também. Agora, é isso. Uma loucura, ele lá calmo. Agora, por outro lado, vendo o jogo a partir do Cruzeiro, o Cruzeiro entrou em colapso, rapaz, impressionante. Era um time que estava jogando bem, estava enfrentando o Flamengo de igual para igual. Em casa? Em casa, teve uma chance, o Rossi faz uma defesa, uma cabeçada no início do jogo. Mas não define o Cruzeiro, né? Faz lembrar até uma expressão do Sampaoli, quando ele reclamava do Flamengo, que não jogou bem, dizia que o Sampaoli gostava de dizer que faltou contundência. E é isso que parece que o Cruzeiro... Não espeta, né? Não espeta, fica aquela coisa que não conclui e tal. E aí teve 5 minutos ali de pane, né? De colapso. Um pênalti, inclusive, que não tinha necessidade. Um pênalti que a bola dava perfeitamente ali para você fazer um outro tipo de marcação para a linha de fundo. Tem gente discutindo esse pênalti, vocês acharam... Aliás, eu peguei as observações do PC Oliveira sobre os pênaltis de Fluminense e Corinthians, porque aí deu muita confusão, né? Mas esqueci de pegar com ele sobre esse aí. Eu achei que pênalti. O Brasil está na fase do nano-pênalti, né? Já teve o nano-impedimento e o nano-pênalti. Aquela coisa, qualquer coisa é pênalti. Mas eu achei mais uma marcação atabalhoada ali que pega. Achei que foi pênalti, sim. É desnecessário. Foi um pênalti bobo. É uma jogada... Até podia ter fruto depois, mas não tinha nada ali se apresentando como perigo. Jogada boba. Na discussão sobre a arbitragem no Brasil, a gente tem uma obsessão sobre o negócio de pegou na bola primeiro. Eu sempre pode mutilar depois se pegou na bola primeiro? Então, essa para mim é a regra do futebol de botão. No futebol de botão tem isso, né? Pegou na bola primeiro não é falta. Sim. Né? Mas no futebol, se você pega na bola e junto com a bola leva o seu adversário... Aí vem a intenção, vem a desproporção, a força proporcional ou não. Exatamente. Tudo isso botado em jogo. Eu acho que foi pênalti, sim. Eu acho que foi pênalti. Não achei grande discussão, não. Agora, o Cruzeiro em campo ontem, esse negócio de não espetar, de só ficar ali, né, até os 20 primeiros minutos, jogou melhor, mas nada de espetacular também. É uma tônica do Cruzeiro há um tempo já. Já chega a 4 jogos sem vencer. Não à toa, ontem acabou o jogo, Ronaldo foi vaiado, né? Enfim, a insatisfação da torcida. O Cruzeiro não ganha no Mineirão há bastante tempo. Se não me engano, já tem mais... Não, esse ano não ganhou em casa. 8 jogos, né? Ontem era o 8º jogo e não ganhou nenhum. Pela Série A, a última vitória foi em 2019, no Mineirão. Eu acho que desde que ganhou do Santos na Vila Belmiro nesse campeonato, não ganhou mais, né? Isso. Não sei quanto Zé Ricardo estreou com vitória e de lá para cá não ganhou mais. Não ganhou mais, foi isso. Então, assim, é uma preocupação porque já está próximo do Z4. É uma realidade cruzeirense que quer fugir a todo custo, porque acabou de viver isso. Ficou tempos de trevas ali na Série B.
E começa a preocupar pela forma de jogar. O jogo não muda. Produzindo pouco, né? E o Flamengo não fez muita força para ganhar o jogo ontem. Porque quem está ali embaixo, né, precisa de uma série de vitórias para escapar. É difícil de conseguir, né, gente? A tabela do Campeonato Brasileiro, né, vai te proporcionando desafios. O Vasco, por exemplo, vinha muito bem, aí sofreu uma derrota até impactante para o Santos. Sim. O Santos também parecia que ia reagir, agora a gente olha para a tabela e ele está na zona do rebaixamento. Não, aquilo ali Esses tá altos e baixos vão acontecer. Aquilo ali está uma encrenca. Do Internacional para baixo, tá uma briga de foice, exceção do Curitiba e do América, que não sei que aconteça, o negócio está papúrdio. Não, tá com pinta de que tem 2 vagas. Dessa estatística que eu vi mais cedo também, se não me engano, o América e o Curitiba, cada um tem 1,5% de chance de permanecer. Né? Remoto, né? Assim, é difícil você ter uma série vencedora, mas você está vendo times que pelo menos ali... Competem. Então, o Vasco, por exemplo, é um bom exemplo. Né? O Vasco, saiu agora da zona do rebaixamento. Nada garante que o Vasco na próxima vai enfrentar o Flamengo no próximo domingo, né? Pode perder esse jogo e, né, ser ultrapassado pelo Santos, por exemplo, pelo Goiás, entra na zona do rebaixamento. Mas competindo, né? O Cruzeiro hoje não dá essa impressão, Um outro detalhe é que o Zé Ricardo, até pelos trabalhos que o Zé Ricardo fez, o Zé Ricardo não é efetivamente um técnico que seja conhecido por jogar com times para frente, com times propositivos e etc. Cara, e o Cruzeiro está precisando fazer gol. Porque se o Cruzeiro começar a achar que vai se garantir aí, conseguindo um empatezinho aqui, um empatezinho ali e tal, não dá. A impressão era essa, o time não cria, você não via ali a impressão de que o Cruzeiro faria um gol. É complicado. Vamos chamar o Maurício Paulucci para participar com a gente, dar a repercussão dessa derrota do Cruzeiro em Belo Horizonte. Só para fechar aqui, para entregar amarradinho, Paulucci, eu tenho aqui o que o PC falou sobre esse pênalti, ele considerou bem marcado, porque o Nery chegou atrasado e foi no corpo do Wesley, embora tenha atingido também a bola, mas né? Pênalti bobo. Eu gostei desse pênalti. Vamos ressuscitar esse aquele que leva tudo. Mas, né? Também dentro do que a gente está debatendo aqui, para que aquele pênalti tivesse mudado o rumo do jogo, o Cruzeiro precisaria ter feito algum gol, né? É isso. E é isso que está faltando, né? O torcedor do Flamengo, que ontem, aliás, mais uma vez lotou o setor de visitantes, né? O Flamengo tem apoiado o time também fora de casa. O torcedor do Flamengo tem apoiado o time fora de casa. E o Flamengo ontem se tornou o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Isso, né? É o time que mais faz pontos jogando fora de casa. Curioso, né? E está em terceiro lugar. A gente também se acostumou a falar do Flamengo esse ano numa situação de crise, né? Então, assim... Comparando aos anos anteriores, né? É isso. A comparativa também é covarde também, né? É a falta de título, né? Sim. É a falta de título, mas a gente está faltando... também. Desempenho também. O terceira colocação, óbvio, se olha só a tabela no frio dos números, é um terceiro colocado. Mas por isso, é desempenho comparativo, Marquinhos. Comparativo Flamengo contra Flamengo. Exatamente. Porque Flamengo contra os outros está em terceiro no Campeonato Brasileiro. Mas é a única competição que sobrou também. Não. Por isso que eu falo. É ele mesmo. A marca do Flamengo na temporada é a falta de título. Exatamente. Mas isso não é uma crítica, é uma constatação. Cada torcida tem o seu perfil. Isso é óbvio. O Flamengo até pelo número de torcedores, o Flamengo historicamente é um clube autorreferente. Em geral, a referência do Flamengo é ele mesmo. Então, eu acho que é a comparação mesmo, é a autorreferência de você estar sentindo que não é aquilo que aconteceu em 2019, não sei o que e tal. Mas tem muito time aí que se tivesse nesse terceiro lugar do brasileiro, estaria, subindo a penha de joelhos para pagar promessa. Imagina. Pois é. É a comparação com ele mesmo. E tem um agravante que você olha para o campo, você vê ainda os principais jogadores desses 4 anos de glória do Flamengo ainda estão ali. Então ainda tem isso. Não pode voltar a dar o que já deu. Né? Essa memória afetiva também contribui para essa cobrança maior. E a maneira maior. como foi eliminado da Libertadores, eu acho que pesou. Sim, com certeza. Com certeza. O desempenho na temporada no Brasileirão, você pega lá, terceiro colocado. Ok, é um bom desempenho. Agora, a forma como isso foi gerado ao longo agora até outubro aqui, que é o questionável. Como é que chegou até aqui? Quais foram as mutilações ao longo do processo? Mutilações físicas e emocionais que o Flamengo teve aí. É isso. É por isso que você pega essa insatisfação geral, tem a coisa do Marcos Braz, enfim, todo esse noticiário é pelo que aconteceu, a forma como foi conduzido, não só de fato como está aqui hoje em dia. E o Tite agora é visto como o cara que vai, né, curar essas feridas, é a nova esperança do Flamengo, né?
eu vi muito da cobertura desse jogo voltada para, né, o dedo do Tite, a intervenção do Tite. Já deu para ver o jeito do Tite. Já mudou. Já é uma coisa completamente diferente. Agora vai. Porque a gente trabalha muito com esse tipo de coisa, né? É um outro time, é outra realidade. Mas, assim, no universo desse jogo, ele teve uma participação importante. Teve. Ele montou o time de uma maneira, né? Percebeu que estava em desvantagem com aquela formação, com aquele jeito de jogar, chegou na beira do campo, falou, você para cá, passa a palavra, Bruno Henrique, vem aqui, não sei o quê. E não mudou. Ficou de bolinha de pinball, né? Que nem o São Paulo, né? Não ficou só andando. Ficou só andando de um lado para o outro, não. Chamou os caras e ajeitou, né? E fez uma mudança que foi fundamental ali para o primeiro tempo. Foi, especialmente o Gerson. Quando o Gerson passa para a direita, ele virou o dono do jogo. O primeiro tempo foi o Gerson. As ações todas comandadas por ele. Botou o Everton Ribeiro mais para o meio, mais centralizado, onde ele também sabe jogar muita bola. Ele foi percepção de acordo com o jogo. Como o jogo se apresentou, ele reagiu ao jogo. E aí a reação dele fez o Flamengo agir, e não só reagir ao Cruzeiro. Então, a partir daí, o Flamengo fez os 2 gols muito rápido, um intervalo de tempo muito curto. Segundo tempo, como eu falei, teve algum susto ainda de início do Cruzeiro. Aí vem de novo o Tite, entra com Cebolinha, Arrascaeta e Gabigol. E estabelece com segurança, solidifica o resultado. Então, óbvio que quem estava em campo teve a maior parcela de mérito, porque foi quem decidiu o jogo, mas ele teve a percepção ali. E aí não é o dedo, o treinador venceu, isso já é o Tite. Não, treinadores vencem. Não é isso que foi usado pelo Tite, mas em comparação, o Flamengo comparando a ele mesmo, o Tite comparando ao São Paulo no Flamengo, não sei se o São Paulo faria isso, tá? Mas foi uma percepção de jogo. E o São Paulo teve muitas substituições questionáveis. E ontem eu acho que o que ele fez... Será que o Tite vai repetir time? Você está falando do São Paulo aí, foi a primeira coisa que ele disse. Eu acho que a gente vai avaliar melhor, um pouco mais para frente, a loucura que foi esse período do São Paulo no Flamengo. Isso é de uma loucura, cara. É toque, minha teoria que é toque. O cara tem um toque, irmão. Nós mostramos 2 livros aqui na abertura do programa. Pode ter um do São Paulo, não pode? Pode. Loucura completa, cara. É um desvario. Furacão do São Paulo no Flamengo. Desvario completo. Eu não faço ideia. Agora, chamou a atenção também, claro, quando chega um técnico novo, uma das curiosidades é a primeira escalação. Sim. E a do Flamengo não tinha Gabigol e Arrascaeta. Sim. Né? Dos 3 que você citou aí, o Cebolinha já não era titular. Os dois são titulares. O Arrascaeta está ainda no período também de recuperação de lesão, então a gente ainda pode... O Gabigol parece que perdeu posição mesmo. Aparentemente, sim. E assim, ontem, mais uma vez, né? Entrou em campo e... Mas já é esperar, porque também teve pouco tempo em defesa do Gabriel. Mas eu já imaginava que fosse assim, até pelo que o Tite fez na Copa do Mundo. É óbvio que era diferente levar o Gabigol para a Copa do Mundo ou o Pedro para a Copa do Mundo, porque tinha outros centroavantes com outras valências. E até porque ele falou, assim que ele chegou ao Flamengo, na coletiva, ele disse que teve um papo franco com o Gabriel e tal, conversaram ali sobre certas questões. Chama a atenção, porque ele também falou na coletiva que é possível e que usaria Gabriel e o Pedro juntos, e ontem não quis usar. Aí é uma opção dele, mas ele valorizou o quê? No meu entendimento, mais o meio de campo. Mas o Gabigol não está entrando e causando aquele impacto, pelo contrário, né? Ele está causando uma impressão de que ontem ele tenta um primeiro chute a gol ali que não sai e depois ele não consegue se movimentar. Não... Acho que entra uma fã também de fazer um gol logo também, né? Querer de qualquer maneira chutar pro gol. Eu acho que assim, ontem, especialmente ontem, ele teve pouco tempo. E o Pedro fez um gol. Fez um gol de pênalti. Então isso tudo pesa na cabeça do atacante, o teu substituto, que agora é titular, tá fazendo gol. Tem que fazer alguma coisa. Difícil. Ontem ele voltou, recuou um pouco mais, como ele tem feito, né? Tentando buscar jogo atrás e tal. A Arrascaeta foi desaparecido. Né? Ontem também não fez muita coisa. Agora o Gabigol, eu acho que está entrando numa fase de um desespero. Eu tenho que fazer. Para justificar a minha permanência na titularidade. Bom, vamos fechar aqui com as aspas do Tite, né? Na primeira entrevista coletiva pós-jogo, né? Como técnico do Flamengo. O Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando o domínio, marcando a pressão. Nós não conseguimos ter uma fluência maior, o campo não permitia uma velocidade do jogo maior e veio bastante agressivo no processo de marcação. Os primeiros 15 minutos, ele imprimiu um ritmo muito forte, o Cruzeiro. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. O Flamengo gosta de ter a bola, eu gosto de ter a bola. Então, que agregasse essa característica que ele tem, ofensiva, criativa, com opções,
E quero fazer um registro assim. Entrar em jogos é muito difícil. E os 4 atletas que entraram verdadeiramente no jogo, no ritmo do jogo. Isso é muito importante e é muito difícil. Os jogos têm sido de um nível de exigência muito alto no Campeonato Brasileiro. Com exceção do Botafogo, que disparou, um outro bloco, uma disputa muito acirrada embaixo, muito acirrada também. Então, precisar de todos e todos poderem dar a sua parcela de contribuição dentro da necessidade, isso me deixou muito feliz. Tem um recado para o elenco aí, não tem? E você reparou que ele não colocou nenhum titês? Nesse trecho, não. Não. É verdade. Tem um recadinho pro elenco. Não teve jogabilidade, mas teve um recadinho ali, ó. Jogabilidade. Nem todo mundo vai ser titular, mas... os 4 que entraram muito bem. Está pronto para entrar na rotação alta. E tem um recadinho também programado, né? Que é coisa que os técnicos brasileiros são muito focados na arbitragem, deviam falar mais de coisas estruturais como o gramado. O do Mineirão, como o do Maracanã, que é o campo do Flamengo, né? O do Mineirão estava horroroso. Além de... Tem duas coisas. Tem o gramado que é feio, né? Ele tem remendos, você olha assim de cima, ele está feio. Mas também, claramente, a bola não rolava, a bola não andava. E olha que melhorou muito, hein? Já foi pior. Nossa Senhora. O do Maracanã também, mesma coisa, né? Dizem que melhorou, então você só fica pensando assim, né? E se isso é o melhor, né?